Eu quero partilhar com vocês um texto que me é muito caro, porque trata de um dos personagens da Bíblia que mais me inspira e me motiva. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e nós vamos fazer a leitura dos versos 6 até o verso 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 6 a 18. Paulo escreve assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados, todos vocês sabem que Paulo esteve preso 2 vezes em Roma. A primeira prisão nos anos 61, 62, a segunda prisão nos anos 66, 67. Na primeira prisão, Paulo tinha determinadas regalias, ele estava numa espécie de casa alugada, uma espécie de prisão domiciliar. Na segunda prisão, ele foi jogado na masmorra mamertina, um lugar úmido, frio, insalubre, mal cheiroso, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Na primeira prisão, quem estava por trás orquestrando contra ele eram seus irmãos, os judeus. Na segunda prisão, quem estava por trás, maquinando contra ele, era a pesada máquina do Império Romano. Na primeira prisão, ele orou para sair, pediu oração para sair, e de fato saiu. Na segunda prisão, ele sequer pede oração para sair, porque ao escrever essa carta, ele já estava sentenciado à pena de morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Na primeira prisão, ele foi preso como um pregador, como um apóstolo. Na segunda prisão, ele foi preso sob a acusação pesada de ser um criminoso, um bandido, um malfeitor. Talvez você pergunte, por que Paulo foi preso pela segunda vez em Roma? O que aconteceu? Eu acho que todos têm ciência disso, que no dia 17 de julho do ano 64, uma tragédia aconteceu. A maior cidade do mundo, a conhecida cidade eterna, a capital do império, Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, foi criminosamente incendiada. Não foi um acidente, foi proposital. E Nero, o então imperador, assistia o horrendo espetáculo do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira. Ele, certamente, o responsável por aquela tragédia. Aquele incêndio durou 7 noites e 6 dias.
de 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, a cidade estava muito devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles tinham sido atingidos fortemente pelas chamas. Curiosamente, os 4 bairros menos atingidos, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um verdadeiro massacre. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram cobertos de piche, queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Nessa conjuntura, Paulo já era o grande líder do cristianismo no Ocidente. E ele começa a ser procurado, caçado, até que botam a mão nele, talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu sequer para pegar seus objetos pessoais, sua capa, seus livros, ou as cópias das escrituras, os pergaminhos. E agora ele é jogado nessa masmorra fétida, úmida, insalubre, de onde as pessoas são leprosas, ou para o martírio, a masmorra mamertina. Talvez você pergunte ainda, o que isso provocou na alma deste velho apóstolo? E ele compartilha conosco o que aconteceu. Confira comigo aí, por favor, capítulo 2, verso 9, desta carta, quando ele diz assim: Timóteo, pelo evangelho eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Irmãos, pensem comigo um pouquinho sobre os fake news da época. Imagine as conversas de bastidores, nas esquinas. Está sabendo a última? Qual? Aquele famoso pregador, aquele apóstolo, aquele homem que viajava pelo mundo afora pregando, fazendo milagres, está preso, é um bandido, é um criminoso, é um malfeitor, estava por trás do incêndio de Roma. E se a mesma coisa subir no alto de uma montanha, soltar um saco de penas, não se recolhe todas mais. Estão destruindo aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu caráter, sua honra, seu nome, sua reputação. Imagina o estrago que isso produz na alma de um homem, sem poder se defender. O segundo efeito que isso produziu está aí no capítulo 1, versículo 15, confira comigo, quando ele diz assim: Timóteo, estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Quem são esses da Ásia? São os frutos do seu ministério, são os seus filhos na fé, são aquelas pessoas que ele ganhou para Cristo em Éfeso, ou indiretamente nas igrejas que foram plantadas por influência do seu ministério, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, em Colossos, em Hierápolis. Gente que conhecia Paulo, sabia da honra e da hombridade desse velho apóstolo, mas em virtude da perseguição se acovardaram e todos, sem exceção, o abandonaram. Você já imaginou o que é ser abandonado por alguém que você ganhou para Cristo? Na hora que você mais precisa de ajuda, as pessoas viram as costas para você? O que isso provocou na alma desse velho apóstolo? Mas tem mais. Olha aí comigo, capítulo 1, versículo 8. Paulo diz: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Talvez nada mexeu mais com Paulo que isso aqui. Quem era Timóteo? O seu mais próximo colaborador. Até Timóteo está com vergonha de Paulo. Até Timóteo está constrangido em dizer: não, esse homem eu conheço, esse homem é meu pai na fé, esse homem é um homem honrado, esse homem não é um bandido, esse homem não é um malfeitor, esse é um homem de Deus. Timóteo está constrangido, está com vergonha. Mas tem mais. Olha o capítulo 4, verso 16. Todos vocês sabem que o direito romano é estudado até hoje nas melhores universidades de direito do mundo. Mesmo Paulo, estando debaixo
de uma acusação tão grave, ser o líder dos incendiários de Roma, ele teve direito de defesa. Marcaram uma audiência chamada de primeira defesa para Paulo apresentar suas testemunhas. E eu imagino que Paulo vai para essa audiência na convicção de que vai ter muita gente para defendê-lo. E olha o que aconteceu. 4,16: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Paulo foi abandonado à sua própria sorte. As pessoas não compareceram lá, não é porque ficaram em dúvida da data da audiência, não, ou porque o trânsito de Roma estava congestionado, não. Deliberadamente eles não foram lá. Deixaram Paulo, viraram as costas para ele, o abandonaram. E Paulo então é julgado como que a revelia, sem qualquer testemunha a seu favor, e sentenciado à pena de morte. Ele está no corredor da morte. Ele está aguardando o dia da sua execução. E a pergunta que eu faço a vocês nesta manhã é esta: o que é que um homem nessa circunstância ainda tem a dizer para encorajar a você e a mim, nesse dia 2 de junho de 2022? Velho, pobre, doente, cheio de cicatrizes, abandonado, acusado injustamente, condenado à revelia, condenado à pena de morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. O que é que uma pessoa nessa circunstância ainda tem a dizer para nós, para encorajar o nosso coração? Eu gostaria então de repartir com vocês alguns princípios que Paulo vai nos ensinar nesta manhã. O primeiro princípio está no versículo 9, confira comigo. Procura vir ter comigo depressa. O princípio por trás aqui é este: quando a crise chegar, e chega, tenha humildade de pedir ajuda, não fique sozinho. Irmãos amados, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Todos nós precisamos de um ombro amigo. Todos nós precisamos de alguém de confiança, para quem nós temos coragem de pedir ajuda e abrir o coração. Nós temos colegas de ministério, mas temos poucos amigos. Amigo é aquele para quem você abre o coração, sem medo de puxar o seu tapete. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que chega quando os outros já se foram. Amigo é aquele que não se aproxima buscando auferir vantagens, mas para oferecer ajuda. Para quem você abre o coração? Quem é a pessoa que você tem liberdade de dizer, na hora do maior aperto da sua vida, corra para cá, eu preciso de você do meu lado, eu preciso de um ombro amigo. Talvez uma das dores mais agudas que nós temos sentido na igreja evangélica brasileira é a quantidade de pastores que têm cometido suicídio. E a pergunta é, meu Deus, por quê? Esse colega não tinha pelo menos um amigo de confiança para abrir o coração, para pedir ajuda, para dizer, corra para cá, venha depressa, eu preciso de você do meu lado. O pastor é alguém que trabalha com multidão, mas vive na solidão. O pastor não é um super-homem, não é um super-crente, não é um super-líder. Ele tem também calcanhar de Aquiles. Ele tem também suas fraquezas, suas limitações, suas dores. Quem é o pastor do pastor? Quem é o amigo do pastor? A quem ele recorre? A quem ele busca?
Se gente precisa de Deus, gente precisa de gente. Segundo princípio, está aí no capítulo 10, no versículo 10, quando ele diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E o princípio é este: quando alguém decepcionar você, quando alguém abandonar você, não faça registros de mágoas. Gente, no ministério, isso não é exceção, é regra. As pessoas vão nos decepcionar. E nós vamos decepcionar as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Nós não pastoreamos uma igreja perfeita. Nós não somos um pastor perfeito. Logo, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Se nós fizermos registros de mágoas, nós vamos perder a alegria, perder a paz, perder a saúde, perder o sono, perder o foco. A questão não é o que as pessoas fazem com você, a questão é como você reage a isso. Viktor Frankl, o pai da logoterapia, para mim escreveu um dos livros mais fantásticos, chamado Em Busca de Sentido. Se você não leu, vale a pena ler. É um livreto, vale a pena ler. Em Busca de Sentido. E ele diz que a única coisa que ninguém pode tomar de você é o direito que você tem de fazer suas escolhas. As pessoas podem tirar sua liberdade, seus bens, sua família, sua vida. E ele viveu num campo de concentração, na Polônia, e sobreviveu. Mas ele diz, a única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de fazer suas escolhas. As pessoas falam mal de você, você fala bem delas. Elas perseguem você, você ora por elas. Elas amaldiçoam você, você bendiz a elas. Ninguém pode tomar de você esse direito de fazer essas escolhas. Se alguém abandonar você, e não é fácil ser abandonado por alguém que você ajudou, quando você mais precisa de ajuda, quando você está passando uma situação difícil, precisa de um ombro, e alguém vira as costas, não é fácil. Mas se alguém decepcionar você, põe o pé na estrada e continue caminhando. Se você parar e ruminar essa mágoa, isso vai azedar o seu coração, vai adoecer você, tirar você do foco. O terceiro princípio, meus irmãos, está no versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E para mim o princípio que está por trás aqui é este: quando você se lembrar que num dado momento da vida, você foi rude demais com alguém, volte lá, peça perdão, restaure esse relacionamento. Para eu entender o versículo 11, eu tenho que entender mais dois versículos. O primeiro deles é Atos 13:13. Esse Marcos aqui é o João Marcos, primo do Barnabé, auxiliar dos dois missionários quando saíram de Antioquia da Síria, na primeira viagem missionária. Diz a Bíblia que esse Marcos aqui, em Perge da Panfilha, abandona os dois missionários e retorna para a casa da sua mãe em Jerusalém. A pergunta é, por que ele voltou? A Bíblia não responde. Há três possibilidades, talvez uma delas seja a verdadeira. A primeira possibilidade é que ele era muito jovem, pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era, se decepcionou e voltou. Pode ser isso, não sei. Uma segunda possibilidade é que quando eles saíram de Antioquia da Síria, o líder da caravana era o primo dele, o Barnabé. Em Pafos, a liderança muda para as mãos de Paulo. Ele deve ter pensado, sobre a liderança do meu primo, eu tinha coragem de ir, na liderança do Paulo eu não vou não. A terceira possibilidade, eu creio na terceira. Está escrito em Gálatas capítulo 4,
que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, entenda Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Pergunta: que enfermidade física era essa? Talvez a mesma que Paulo mencionou em 2 Coríntios 12, 7. Um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Notinha de rodapé. O espinho na carne de Paulo veio de Deus ou veio de Satanás? E a resposta categórica é: veio de Deus, é claro. E por que você sabe? Por causa do propósito, para ele não se ensoberbecer. Você tem alguma dúvida que o diabo trabalha 24 horas por dia para fazer de você um pavão? Mas se o espinho na carne veio de Deus, como é que Satanás batia na cara dele com o espinho? Porque este é o papel de Satanás. Quando a providência é carrancuda, e às vezes é, Satanás chega e está vendo aí, você não é pastor? Você não é missionário? Você não está servindo a Deus? Está passando essa magrela toda. Se Deus se importasse mesmo com você, você não estava nessa. Satanás quer jogar na nossa mente a ideia equivocada de que se você é crente, você não pode ter problema. Você não pode ficar doente, você não pode ter problema financeiro, você não pode ter um acidente. Mas Jesus nunca prometeu isso para nós. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que ele prometeu está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dizem os historiadores que essa região onde Marcos foi embora, para a casa da mãe dele, perto da Panfilha, era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária. E provavelmente Paulo pegou uma malária aqui. Porque não consta a Bíblia que ele saiu de Antioquia doente, mas consta a Bíblia que ele chegou na Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, doente. E a malária dava uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão. Talvez seja por isso que os crentes da Galácia queriam arrancar os próprios olhos, se fosse possível, para dá-los a Paulo. Talvez por isso Paulo precisava de um secretário para escrever as suas cartas, e então, no final, ele pegava a pena para escrever a saudação final: vede com que grandes letras eu vos escrevo. Então é provável que esse Marcos deve ter pensado assim: eu estou muito jovem para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Mas o segundo texto que eu tenho que entender para compreender esse versículo 11 é Atos 15, 36 a 41. Porque depois do concílio de Jerusalém, Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar, vamos visitar as igrejas que nós plantamos, vamos fortalecer aqueles irmãos que nós ganhamos para Cristo. O Barnabé disse: vamos, Paulo, só um detalhe, eu estou com vontade de levar meu primo Marcos comigo, com a gente. Paulo respondeu: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. É claro que o Dr. Lucas registrou isso num tom polido, educado. Mas a informação que nós temos em seguida é que houve tal desavença entre os dois que não puderam caminhar juntos mais, por causa do Marcos. Então eu vou tentar parafrasear o que aconteceu. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Paulo chega para o Barnabé e diz: Barnabé, que bênção foi o concílio de Jerusalém. Que decisão clara, decisão lúcida, bíblica, decisão tomada, decisão escrita, decisão comunicada às igrejas. Agora a teologia está boa, agora vamos voltar para a obra missionária. Barnabé disse: ô Paulo, vamos sim, mas você está lembrado do meu primo? O Marcos? Mas é claro, né, Barnabé, que eu estou lembrado do seu primo. Ô Paulo, deixa eu te falar, eu estou com vontade de levá-lo com a gente. Paulo fechou a cara. Você está de brincadeira, né, Barnabé? Não, ele amadureceu. Pois é, comigo ele não vai não. Ô Paulo, ele vai ser útil para nós, comigo ele não vai não. Ô Paulo, você está sendo radical, comigo ele não vai, Barnabé. Paulo, vamos dar uma chance para o rapaz, comigo ele não vai, Barnabé, pronto. Os dois não caminharam juntos mais, por causa do Marcos. Agora, pense comigo se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos. Já sentiu-se persona não grata alguma vez?
Você já foi rejeitado por alguém alguma vez? Não, no meu time você não joga não. Na minha equipe pastoral, never. Você não, está arriscado no meu mapa. Errou uma vez, segunda não erra comigo não. Está fora. Então o Barnabé pega o Marcos, leva para Chipre. O Marcos amadureceu mesmo. Mais tarde o Pedro discipulou o Marcos. E Marcos vai ser o primeiro evangelista a escrever. O primeiro evangelho escrito não foi Mateus, foi Marcos. Paulo está preso no final da vida, no corredor da morte, fazendo uma faxina na sua alma. Lembrou do Marcos. Escreveu: Timóteo, meu filho, quando você vier, traz o Marcos aí com você. Ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Paulo está nos ensinando aqui que você não perde a sua autoridade espiritual reconhecendo um erro e pedindo perdão. Paulo está nos ensinando aqui que nenhum de nós tem o direito de avançar no ministério deixando pessoas feridas para trás. Paulo está nos ensinando aqui que nós não estamos preparados nem para viver, nem para morrer, deixando pendências de relacionamento na nossa vida. Paulo está nos ensinando aqui que onde um dia nós fomos intolerantes, cavando abismos de mágoas, nós devemos hoje construir pontes de reconciliação. Ministério tem muito a ver com relacionamentos. Quarto princípio. Olha comigo, versículo 14. Alexandre o latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O princípio que eu quero destacar aqui é o seguinte: quando alguém deliberadamente fizer o mal contra você, tome a decisão de perdoar e entregar essa causa para Deus. Diz os estudiosos que esse Alexandre o latueiro foi quem delatou Paulo, culminando na sua segunda prisão, no seu consequente martírio. É gente que apunhala pelas costas, é gente que torce para ver você cair, é gente que celebra quando você chora e chora quando você está bem. Meus irmãos, o ministério não é um campo tão florido. Nem sempre você encontra parceiros. Às vezes, no pastorado, algumas pessoas acham que nós estamos competindo uns com os outros. Há pessoas que não se alegram quando você está bem. Há pessoas que não ficam felizes porque a sua igreja está crescendo. Há pessoas que até deliberadamente fazem o mal contra nós. E como é que você reage a isso? Dá o troco? Paga na mesma moeda? Se vinga? Aqui para nós, pastor não faz isso, né? Ou faz? Você diz: fulano, eu não vou fazer não, mas o seu dia vai chegar. E quando o seu dia chegar, minha vitória vai ter sabor de mel. Nosso papel, meus amados irmãos, não é dar o troco. Nosso papel é perdoar e entregar essa causa para Deus. Nós não sabemos fazer isso. Perdoar não é coisa fácil, mas é necessário. Não tem ministério sem perdão, irmãos, não tem. Porque não tem ministério sem frustração. Também não tem. Talvez a dor mais aguda, dentre tantas que já senti na vida, ocorreu no dia 2 de agosto de 1982, quando eu começava o meu pastorado. No dia 1º de agosto, meu irmão, acima de mim, eu sou o caçula, tinha completado 27 anos. Um jovem alegre, vibrante, feliz. No dia 2 de agosto, ele foi assassinado brutalmente, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher.
Quando eu recebi o telefonema, a dor foi tão aguda, com um soco no meu estômago, eu perdi a voz. Mas me lembro que a primeira palavra que Deus botou na minha boca, quando eu recobrei as forças, foram essas: eu perdoo o assassino. Eu não tenho outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. Perdão cura, perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Quem não perdoa, não pode orar. Quem não perdoa, não pode adorar. Quem não perdoa, não pode ofertar. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. Quem não perdoa, entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. No ministério, é preciso exercitar perdão. Porque no ministério, aqui, ali ou acolá, alguém vai fazer o mal contra nós deliberadamente. Se nós não perdoarmos, nós vamos afundar num pântano de amargura, num poço de mágoa, e viver numa masmorra emocional. Bom, eu não quero ser muito exaustivo, então vou só explorar mais 2 princípios para a gente encerrar. Confira comigo o verso 21, por favor. Apressa-te a vir antes do inverno. E ele já tinha dito lá no verso 9, procura vir ter comigo depressa. A palavra depressa é uma palavra vaga, depende do contexto. Eu não sei o que é depressa. Pode ser 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, eu não sei, depende do contexto. Então ele faz uma espécie de pós-scriptum no verso 21 e disse assim: Timóteo, quando eu disse para você vir ter comigo depressa, eu quis dizer, venha antes do inverno. Por quê? Porque nos 3 meses de inverno rigoroso, não se navegava com segurança. É só ler Atos 27 para constatar isso. Então ele está dizendo para o Timóteo o seguinte: ô meu filho, se você esperar os 3 meses do inverno passar para você vir, não precisa vir não, eu já terei sido executado, eu estou no corredor da morte. Então se você quer vir estar comigo mesmo, venha antes do inverno. Então o princípio que está por trás é este: há coisas na vida que ou você faz hoje, ou nunca mais você vai ter oportunidade de fazê-lo. No ministério isso é tão importante. Há poucos dias, pastor Silas, eu fui informado de uma pessoa muito conhecida minha, e o pastor muito conhecido também. Uma ovelha ligou para o pastor, disse assim: pastor, eu queria pedir ao senhor, para o senhor ir visitar meu avô, ele foi hospitalizado agora, e ele está muito mal, e muito aflito, e pediu com muita insistência para o senhor ir lá orar com ele. O pastor respondeu: agora eu não posso não, amanhã cedo eu vou. Ô pastor, mas ele está precisando tanto, o senhor vai lá falar com ele e orar por ele. Hoje eu não vou não, amanhã cedo eu vou. No dia seguinte, bem cedo, o pastor pegou o telefonema, ligou para a ovelha, disse: em que quarto mesmo, em que CTI está mesmo? Ô pastor, não precisa ir mais não, ele faleceu nessa noite. E eu imagino, me colocando no lugar desse pastor, que o mundo teria desabado sobre a minha cabeça. Há coisas que você não pode esperar. Ou você faz hoje, ou você não vai ter chance de fazer mais. Se Timóteo tivesse esperado os 3 meses de inverno passar para ir, e chegaria lá e falaria: cadê o Paulo? Não, o Paulo não está mais aqui não, já foi executado. Me permita dizer algumas coisas aqui dentro da cultura brasileira que me impressionam muito. Algumas coisas chocam a gente na cultura brasileira. Eu brinquei há poucos dias que
acho que muitos de vocês aqui são pastor raiz. Eu sou daquele tempo que os funerais às vezes aconteciam no templo e passava a noite no velório. E o pastorzão, você está lá junto, jovem ainda, né? Você roda a noite toda com a família. Aí no outro dia você toma um banho, está novão de novo. Mas uma das coisas que mais me chocaram e me chocam até hoje é que eu não conheço ninguém que receba mais elogios do que defunto. É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais jeito. E às vezes o que me incomodava era pensar, meu Deus, será que essa pessoa, quando estava viva, escutou algum desses elogios? Porque elogiar um defunto, ele não fica feliz com isso não. Ele não fica nem animado. Ele nem esboça um sorriso. E se levantar para te dar um abraço, você corre. Eu conheço algumas pessoas muito espirituais que dizem, pastor, esse negócio de elogiar é um perigo. A pessoa vai ficar vaidosa. O que Deus proíbe é a hipocrisia. Mas um elogio certo, na hora certa, é uma bênção. A Bíblia está cheia de elogios. Sobretudo no contexto familiar, por exemplo, você lê lá em Provérbios 31, o maridão levantava e dizia para sua esposa assim, há muitas mulheres virtuosas, mas tu a todas sobrepujas. Ele não está falando isso para os amigos dele na sauna, não. Ele está falando olhando para ela. Qual foi a última vez que você elogiou sua mulher, seu marido, seu pastor, o líder que ajuda você no ministério? Mas outra coisa que me choca na nossa cultura é que defunto recebe mais flores do que pessoas vivas. Dá para entender isso? Eu fui num funeral em Vitória, certa feita, e contei 86 coroas de flores. E eu fiquei do lado olhando. Coitado defunto. Não consegue cheirar um botão de rosa mais. Para que tanta flor para ele? Contrataram um carro pequenininho para levar o defunto e um caminhão para levar as flores. Agora, por que os defuntos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Se tem que mandar flor, tem que mandar em vida. Brincando um pouco com vocês, eu soube por aí que os homens paranaenses, especialmente os curitibanos, são muito cavalheiros e amáveis. Me contaram isso por aí. Dizem que jamais deixam em brancas nuvens o aniversário da esposa, sem levar um buquê de flores, aniversário de casamento. Dizem que é assim que acontece por aqui. Abra a porta do carro, nem espera o garçom puxar a cadeira para a esposa sentar, ele mesmo faz isso. Dizem que é assim aqui no Paraná. Mas é provável que também haja alguma raríssima exceção de um marido pão duro, que nunca deu um buquê de flores para a esposa. Eu acho que não devo ter ninguém aqui entre nós. Mas me permita dizer a você, querida irmã, se esse é o seu raríssimo caso, se você for na frente, se você for na frente, e por ir na frente eu quero dizer você morrer primeiro, você que nunca ganhou um buquê vai ganhar uma coroa grande, e o cara nem vai pedir desconto na floricultura. Se você tiver que mandar flores, manda em vida. Aliás, uma boa sugestão para os maridos aí, passar na floricultura antes de chegar em casa. Surpreender a esposa. Procura vir ter comigo depressa, mas venha antes do inverno. Finalmente, veja o versículo 18, a parte B.
A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E para mim o princípio é este: a melhor maneira de você encerrar o ministério e fechar as cortinas da vida é dando a Jesus toda a glória que Ele merece. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, da glória. Porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Nós não estamos levantando monumentos a nós mesmos. Toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Na igreja de Deus, irmãos, não tem cultura de celebridade. Não tem. Na igreja de Deus não tem figurão. Na igreja de Deus todos nós estamos nivelados no mesmo patamar, somos servos. A pirâmide está invertida, e quem quiser ser o maior vai ter que ser servo de todos. Se existia um homem que podia ter motivos para se gloriar ou contar vantagens das façanhas do seu ministério, esse era Paulo. E a última palavra dele, antes de botar o amém final na vida e fechar as cortinas, foram essas: a Ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Que maneira sublime de encerrar a carreira. Mas agora, nos versos 6 a 8, eu serei muito breve na análise, ele está no corredor da morte e vai fazer uma avaliação, porque uma das coisas importantes do ministério é parar para avaliar. Não é verdade? A gente não pode caminhar para a vida sem reflexão. Tem que parar, tem que avaliar. E em primeiro lugar ele avalia o passado no verso 7. Todos os verbos estão no pretérito perfeito. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, a minha vida foi um combate, um bom combate. Me permita, como pastor de cabecinha branca, lhes dar um conselho. Quando a gente é jovem, a gente entra em determinados combates desnecessários. O resultado é zero, para não dizer que às vezes é negativo. Então, se o combate não é bom, não entra nele, não. Não gasta energia, não. Não entra em bola dividida, não. Mas se o combate é bom, lute, entre nele. Combati o bom combate. Não larga a obra no meio do caminho, não. Complete a sua carreira. No meio de tantas vozes difusas, tantos ventos de doutrinas, mantenha-se íntegro e guarde a fé. Não escute a voz da sereia. Mantenha-se firme nas Escrituras. Permaneça no Evangelho. No verso 6, ele vai fazer uma avaliação do presente. E diz: ô Timóteo, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Ô Timóteo, Roma vai me matar. Mas não é Roma que vai me matar não, Timóteo, eu que vou me entregar. E não vou me entregar para Roma também não, vou me entregar para Deus, como oferta de libação ao Senhor. E tem mais, não vou morrer também não, eu vou partir. Porque a palavra partida é um eufemismo para a morte. E essa palavra no grego tinha 3 significados. Primeiro, partir significava tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13, descansar das suas fadigas. Segundo, a palavra partida no grego significa desatar um bote para atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? Fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, a palavra partida significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido, está para onde está indo. Mas agora Paulo vai fazer uma avaliação do futuro no verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O que está dizendo para Timóteo é o seguinte: ô Timóteo, o juiz de Roma me condenou à pena de morte, me considerou culpado. Mas isso não me importa não, Timóteo. O que me importa de fato é que o reto juiz, diante de quem eu e todos terão que comparecer, já me justificou. Eu já não tenho mais nenhuma condenação, estou quites com a lei de Deus, estou quites com a justiça de Deus. Então, Timóteo, eu estou indo receber a coroa da justiça. E desta maneira, ele é levado para ser executado. Sua cabeça é decepada. Tomba na terra como um mártir, mas é recebido no céu como um príncipe. E nessas circunstâncias tão carrancudas, esse homem tem autoridade de se levantar das páginas das Escrituras e dizer para você e para mim, nesta manhã: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Deus amado, nós estamos diante da Tua palavra e do testemunho do apóstolo Paulo. Nós não estamos aqui, Deus, olhando pelas lentes do retrovisor apenas, para recordar uma história antiga. Nós estamos diante da Tua face, com as nossas lutas, com as nossas dores, com os nossos sonhos, com as nossas expectativas, com as nossas necessidades, precisando de que Tu nos visites nesta manhã, com graça, com poder. Ó Deus, em nome de Jesus, restaura a nossa sorte, reaviva, ó Deus, o amor pelo ministério em nosso coração. Traz diante de nós a sublimidade que é sermos ministros da reconciliação, sermos embaixadores do Rei dos Reis, de sermos, meu Deus, portadores da melhor e maior notícia que esse mundo pode ouvir. Reaviva o dom que Tu nos deste, ó Senhor. E se porventura nesta manhã há entre nós alguém que está machucado e ferido, alguém que está sem forças para prosseguir, alguém que está sucumbindo diante da providência carrancuda, das circunstâncias adversas, que nesta manhã este coração seja fortalecido com graça e renovado com o Teu poder. Sopra sobre nós nesta manhã um alento de vida. E levanta, meu Deus, nesta geração, um exército de homens e mulheres, líderes, pastores cheios do Espírito Santo, para levar a Tua palavra na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, para que a Tua palavra prevaleça nesta nação. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.